Senhor, obrigado por podermos estar na Tua presença juntamente com a Tua palavra em punho e também convictos de que a Tua voz ela é suficiente para transformar a nossa vida, para nos alimentar, nos saciar, para continuarmos nessa empreitada de sermos agradáveis aos Seus olhos, sermos fiéis a Ti. Fale ao nosso coração. Obrigado pela vida dos Teus servos aqui presente, por esse tempo também que nós tivemos de férias, de renovo, de refrigério. E obrigado também, ó Deus, por lembrar nessa noite, meu primeiro dia no seminário Palavra da Vida, 7 de fevereiro de 97, e hoje completando 24 anos aqui na mesma igreja. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem usado a igreja na minha vida, usado a minha vida também com o Teu povo. Nós celebramos dando glória e honra somente ao Senhor, somente pela Tua graça. É no nome de Jesus então que oramos, agradecidos. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Irmãos, me fez pensar nesse primeiro culto, nesse primeiro sermão, ao retornar das minhas férias, lembrando também desses anos pastoreando aqui, me fez lembrar do meu primeiro sermão que eu preguei, quando nós tínhamos só aquele salão ali do lado. Eu tinha apenas 18 anos, por aí, faz bastante tempo. E eu me lembro que eu não sabia o que eu ia pregar. E o seminarista, que era o pastor Lazzarini hoje, que está pregando, pastoreando na região de Campinas, ele me convidou para pregar. E era uma reunião de jovens. E a minha perna tremia, eu gaguejava. O meu sermão durou, no máximo, 2 minutos. E mal imaginava eu que eu estaria todo esse tempo aqui. Mas foi muito gostoso aquele momento. Por quê? Porque eu vi realmente que é Deus que tem que falar no coração do seu povo, Deus que tem que falar primeiro no nosso coração, e é Deus que vai fazer a transformação. Confesso para vocês que depois de 24 anos aqui, eu vejo o quanto Deus me ensinou, de que Ele pôde mostrar: olha, eu vou preparar você de como estudar a Escritura de uma forma fiel, de saber o que é uma preposição, uma proposição, uma introdução, sermão de 3 ou outros pontos, o que é uma exegese, o que é uma hermenêutica. Mas na verdade é eu que vou fazer acontecer, é eu que vou mudar, transformar, e não você. Pensando nisso, a mesma tarefa é a do apóstolo Paulo quando ele encontra os irmãos galateus. A palavra de Deus nos diz no capítulo 1, verso 1: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo, logo no primeiro capítulo aqui, ele deixa muito claro. Se puder só fechar esse vidro aqui, agradeço. Mas Paulo deixa muito claro, no primeiro versículo,
mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que é a minha tarefa do que Ele fez em mim, na qual eu tenho a responsabilidade de pastorear. Verso 2: a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da galáxia, graças a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Na palavra introdutória do apóstolo Paulo, ele coloca toda a glória ao Senhor, assume a sua responsabilidade de pastoreio aos irmãos, e ele dá essa ênfase de quem o chamou, de quem o capacitou, e agora, com essa responsabilidade, ele quer fazer o seu trabalho missionário, o seu trabalho pastoral, como uma mãe trata os seus filhos. Desde a gestação até o nascimento e até a morte, se acontecer, desse filho, estar disposto em cuidar, em se sacrificar pelos irmãos galateus. Verso 6: admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo já começa a citar aqui aqueles falsos mestres que viviam no seio da igreja, em que não queriam ser apacentados, pastoreados, e que se rebelariam contra a verdade. Verso 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja expulso, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja expulso. Paulo trata os irmãos de Gálatas dizendo que o nosso evangelho seja Cristo crucificado e ponto final. O que passar disso é do maligno. Eu usei toda essa introdução porque o texto que nós vamos meditar é do capítulo 10, do verso 10 até o verso 17, para que eu e você possamos pensar nessa noite, nesse ano, fazendo uma avaliação de pelo menos 3 evidências do servo de Deus. Como que é esse servo de Deus? Como que ele se comporta, como que ele vive, como que ele fala, como que esse servo de Deus ele trata, como que ele resolve. E essas 3 evidências do servo de Deus é muito nítido na vida do apóstolo Paulo, e isso reflete na igreja de Gálatas. Eu estou aqui diante de vocês celebrando 24 anos de ministério, aonde vocês estão observando, me avaliando, e eu também. Por isso, no verso 10, que é o texto que nós vamos meditar, eu quero estar lendo devagar e junto com vocês estudando também devagar. Se der tempo, nós concluímos o sermão hoje. Se não der, semana que vem. Tá bom? O verso 10 mostra para nós claramente a primeira evidência do servo de Cristo. E diz assim: porventura procuro eu agora o favor
dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É muito claro, né? Esse versículo do verso 10, o objetivo do apóstolo Paulo, a primeira evidência do servo de Deus. Qual é a primeira evidência, então? O servo de Deus, ele não procura agradar homens. É verdade ou não é? Que muitas igrejas hoje, que você conhece, que você ouve, que você sabe, as palavras que são anunciadas no púlpito, na TV, no rádio, na internet, massageiam o nosso orgulho, o nosso ego. Até tinha uma musiquinha que nós cantávamos e já não cantamos mais. Você tem valor. E que começa a falar que o Espírito Santo habita em você e depois começa a ir para um outro lado, dizendo que você é o bonzão e que você merece o aplauso. Nós somos bons? Merecemos aplausos? O perigo aqui é de nós realmente tomarmos muito cuidado, assim como o Salmo que foi lido, o Provérbios que foi lido, perdão, que o Tiago leu, aonde capítulo 25 de Provérbios mostra que desde o Éden o homem tem cobiçado até a última gota de prazer do mundo, como se o não de Deus, o bastasse de Deus não fosse suficiente para ele parar. Nós vivemos num mundo não em que os cristãos estão indo para o mundo, mas o mundo tem entrado dentro da igreja. E a preocupação do apóstolo Paulo aqui, que já vai para o capítulo 3, trabalhando esse contexto, antes do texto que nós vamos meditar, lemos até o verso 9, mas pensando agora no capítulo 3, Paulo chega para os Gálatas e diz bem assim: ó Gálatas insensatos, seus loucos. A tradução aqui é muito forte. Ó Gálatas, seus idiotas, como que vocês, ao receberem o evangelho puro e se converterem em Jesus Cristo, agora estão buscando fábulas, estão buscando o que o povo hoje tem buscado. Igrejas que aceitam ações comunistas, relações heterossexuais, transexuais, que aceitam liberais, que não só aceitam, mas apoiam o aborto. Esse discurso leviano tem muito aplauso, sim ou não? Igrejas em que tudo pode, estão trocando a verdade pela mentira. Não, tudo posso, tudo pode. A primeira evidência do servo de Deus é que ele não busca agradar homens. Esse homem, essa mulher, é amável, tem uma vida ética, moral, verdadeira, é fiel, humilde, firme, é um cristão discipulador, evangelista, conselheiro. Por isso que eu compartilhei logo no início, na nossa introdução, de que nós precisamos nessa noite nos avaliar. Eu tenho sido e tido evidências do servo de Cristo?
Será que nas rodinhas eu vou falar algo para ser aceito? Ou o que eu vou dizer, talvez até a professora e a diretora na escola não vai querer que eu fale mais? Nós não podemos negociar a verdade. Esse servo que não procura agradar a homens, ele não se mistura com mentiras, ele não pode adulterar a Escritura. Charles Spurgeon disse: se nós não amamos a palavra de Deus, nós não amamos a Deus. Vamos falar juntos? Se não amamos a palavra de Deus, não amamos a Deus. A palavra de Deus vai ser último recurso na minha vida. Eu passo o dedo cheio de pó na estante. Logo, Deus para mim, mesma coisa. Você quer perceber o diálogo, uma conversa de alguém? Você descobre no bate-papo a intimidade que essa pessoa tem com Deus. Se a pessoa não tem um relacionamento, uma intimidade com Deus, observa a sua linguagem, observa o seu comportamento. É só observar. O cristianismo, ele é exclusivo, ele é ímpar. O cristianismo diz que só Cristo pode transformar a humanidade para o ideal de Deus, e não querer que Deus seja como eu quero ou como eu sou. Nunca no mundo, irmãos, tem sido encontrado pessoas buscando aplausos. Pessoas que se dizem cristãos querendo aplauso. Paulo diz no verso 10, bem no finalzinho: se eu quero agradar homens, não sou servo, eu não sou servo de Cristo. Mas se eu não quero agradar homens, então eu sou servo de Cristo. Irmãos, isso é para mim, isso é para todos nós. A primeira evidência do servo de Cristo: eu não quero agradar a mim mesmo, porque eu sou ser humano, e eu não posso também agradar a dois senhores, diz a palavra de Deus. Ou eu vou agradar a um, menosprezar o outro. Então que nesse ano, que na nossa vida, que na nossa família, que no nosso ministério, que nas nossas responsabilidades e tarefas, possamos ser o servo de Cristo que se levanta e diz: eu não vou agradar a homens, a começar em mim. Foi isso que o apóstolo Paulo fez, foi isso que trouxe sucesso frutífero para o ministério dele, na qual conseguiu evangelizar um continente, sendo que eu não consigo evangelizar nem a minha família. E realmente Deus usou a vida desse homem como tantos outros. Como tantos outros. Charles Spurgeon disse também que o principal sermão da sua vida seja pregar pela sua própria conduta. Dar discursos bonitos, mas ter uma vida torta, isso não fará de nós bons pregadores da verdade. Só no verso 10 nós já percebemos que o apóstolo Paulo, ele está cuidando desses irmãos galateus,
como a mãe pega a criança no colo e ensina. Porque Paulo está puxando a orelha dos irmãos, ao ponto de no capítulo 3 ele dizer assim: assim como a mãe que vai gestando o filho, Paulo diz: eu estou sentindo dores de parto para que Cristo seja gerado em vocês. A preocupação do apóstolo Paulo é de que nesse cuidado, nessa nova vida com Jesus, nessa nova gestação, Cristo seja formado na vida de vocês, na minha vida. Que Cristo seja tudo em todos. Que Ele apareça na nossa vida. Eu preciso disso. A minha esposa, ela faz isso. A Bíblia fala que o ferro com o ferro se afia, assim o homem, seu amigo. Provérbios. Eu na vida dela, ela na minha vida. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Atrás de uma grande mulher tem que ter um grande homem. Atrás de um grande pastor tem uma grande ovelha. Atrás de uma grande ovelha tem um grande pastor. Então, irmãos, durante esses 24 anos, eu posso dizer com toda a verdade, veemência, seriedade, nunca nesse púlpito foi pregado mensagens para agradar a homens. Amém? Não foi. Graças a Deus. Porque senão nós não somos servos de quem? De Cristo. A pergunta que nós temos nessa noite: nós somos servos de Cristo? Nós temos a primeira evidência? Sim ou não? Sim. Eu não vou pregar palavras para que a igreja cresça, incha, pode tudo, à la carte, rodízio. Quantos chegaram para mim e falaram: pastor, gostei muito disso, da igreja, mas eu não vou ficar aqui por causa disso e disso. Pois é. Então nós temos que entender que o que levará a nossa família, a nossa igreja, a nossa vida, esse ano de 2021, é como Paulo termina o verso 10: se agradasse a mim mesmo, a homens, eu não posso dizer que sou servo de Cristo, mas como eu não quero mais, eu vou ser servo de Cristo. Verso 11 até o verso 12: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo a homens, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo deixa muito claro aqui que ele recebeu a palavra, o evangelho, não de homens. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo recebeu o evangelho, a mensagem de Cristo, de quem? Do próprio Jesus Cristo. Trocando em miúdos para nós ganharmos tempo, Paulo está dando uma pincelada aqui de que ele agora, como apóstolo, ele tem esse título dado por Deus, e porque ele teve face a face com Deus. Irmãos, se um dia alguém perguntar para você: existe apóstolos hoje? Ou se alguém perguntar para você: o que é um apóstolo? Simples, só responda assim: um apóstolo, ele nunca foi evangelizado. Vamos falar juntos? O apóstolo, ele nunca foi evangelizado. Paulo fala: eu não recebi uma mensagem
de homens. Eu nunca fui evangelizado. Jesus, o próprio Deus, face a face, me falou do Evangelho, e eu me prostrei e eu criei. Paulo, que era perseguidor da igreja, que matou crentes, ele entendeu que a lei, na qual ele foi o único que cumpria à risca, aquele que batia no peito, que poderia enfrentar tudo e todos, aquele que defendeu a lei a tal ponto de ser inimigo dos cristãos, a tal ponto de matar os cristãos, a qual ele mesmo diz que não serviu para mim. Se nós olharmos no capítulo 2 de Gálatas, verso 16, por favor, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, mas por obras da lei ninguém será justificado. Verso 17, mas se, procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Versículo 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo, para Deus. Estou crucificado com Cristo. Pode olhar para mim, eu vou dizer o verso 20 e 21. Fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a segunda evidência que Paulo está dizendo do servo de Cristo. Além dele não viver segundo homens, para agradar a homens, ele não prega invenções de homens. Você querer agradar homens é uma coisa, mas você querer inventar, tirando do Evangelho para agradar outros homens, Paulo disse, não é comigo. Por isso que ele disse, eu não aprendi de homem, mas do próprio Deus. Só que Paulo não está só querendo defender o seu apostolado, de que ele é um apóstolo, mas Paulo está preocupado aqui em mostrar que a marca de um verdadeiro cristão verdadeiro é que as suas pregações nunca serão humanistas, as suas mensagens não serão inventadas, não serão revelações humanas, como nós estamos ouvindo e vendo cultos de correntes de prosperidade. Nós teremos um culto de corrente de promessas, de consulta dos mortos, de cura e libertação, de intercessão a mortos, de orar por santos, culto a homens, culto de quebra de maldição, e por aí vai. Muitos pregando doutrinas da reencarnação. Nós não queremos agradar homens e nem pregar invenções de homens. Quantos cultos de aniversário pastoral, de ministério pastoral, em que os homens são adorados, endeusados. Quem é o pastor da Igreja Evangélica Missionária de Atibaia? Deus.
Quem merece a honra e a glória e o aplauso? Deus. O que ministrarem a nós devemos estudar e avaliar como os bereanos faziam para ver se realmente é verdade. E o texto que está na nossa frente, o apóstolo Paulo deixa muito claro: porque eu não recebi, verso 12, e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O evangelho por mim anunciado não é segundo homens. Então o que eu pregar para vocês, o que nós aprendemos aqui durante esse ano e até onde Deus permitir o nosso ministério, não será invenções humanas. Palavras humanas não transformam corações, não mudam vidas. A palavra de Deus, ela é firme, ela é dura, ela fere, mas ela cura rápido. Ela sara e restaura ao mesmo tempo. Discursos têm sido pregados de que muitos foram salvos e que todos são salvos. Já ouvimos isso? Todo mundo é salvo, todo mundo é justificado, todo mundo vai morar no céu. Estão dizendo que todos são eleitos, e são discursos vazios, porque senão nós temos que rasgar a palavra de Deus, onde fala que Deus vai condenar, de que Deus vai julgar, e que há pessoas que não irão para o céu. Mas há discursos como esse. Mas na hora onde chegam, mas é servo de Deus, mas são santificados por Deus, aí deixam a desejar. Portanto, a terceira evidência do servo de Deus, o apóstolo Paulo trata isso no verso 13 até o verso 17. Acompanha comigo, irmãos, eu estou terminando o sermão. Verso 13 diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Paulo está dizendo: vocês viram como eu era usado por Satanás, eu destruía a igreja, eu matava os crentes, eu devastava tudo, vivendo no judaísmo, não no cristianismo. Verso 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Eu batia no peito, achava que só eu estava certo. Verso 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Paulo está dizendo aqui: mas um dia, quando eu encontrei o Rei dos Reis, Senhor Jesus, e Ele veio habitar em mim, Ele veio nascer em mim, Ele me chamou, Ele me separou pela sua graça, eu me tornei aprovado. Paulo está com essas palavras traçando aqui a terceira evidência do servo de Deus. O servo de Deus não tem capacitação de homens. O servo de Deus, ele é totalmente capacitado por Deus. Se nós tentarmos, com o ministério da Igreja Evangélica Missionária de Atibaia, vivermos mais 24 anos juntos, pelas nossas próprias forças, nós não vamos conseguir ter nem mais um culto. Mas se nós dependermos de Deus, aí Paulo agora diz, no verso 16:
revelar seu Filho em mim, para que eu o quê? Pregasse, anunciasse, evangelizasse, para que eu possa anunciar, evangelizar entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Verso 17: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E aí ele ficou mais um tempo e depois, devido à perseguição, seguiu viagem. Irmãos, eu quero deixar bem claro nessa noite para todos nós de que a preocupação do apóstolo Paulo era que Cristo fosse gerado em nós, assim como a mãe vai gerando o filho para que ele cresça e seja um homem, uma mulher de Deus. Paulo está dizendo: cuidado, Gálatas, que não sejamos insensatos, loucos, que possamos abraçar esse evangelho, sabendo de que nós não podemos agradar homens, que a palavra de Deus vai ser sim, sim e não, não. Que possamos também lembrar de que a segunda evidência é que o servo de Deus, ele não fica inventando versículos. Nós temos que ouvir a palavra e obedecer. E em último, não precisamos de forças humanas. Nós devemos depender da capacitação total de Deus. Ele nos capacitou com a sua graça. Ele quer nos usar pela sua graça, além de nós, apesar de nós e através de nós. Vamos falar juntos João 15:5? Eu falo e você repete. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Talvez esse ano você tenha muitos projetos, muitos sonhos, muitos objetivos. Mas o servo de Deus é assim. Ele não procura agradar homens, ele não busca invenções humanas e ele não depende de capacitação humana. Quero orar por você, quero orar por nós, quero que você ore por mim também. E eu quero que você fique em pé com esse desejo de sermos esses servos de Deus. Vamos orar? Pai amado, diante dessa verdade que foi explanada diante de nós, do nosso coração, de ouvir a sua voz, entendemos que o servo de Deus, ele vive com os olhos vendados, deixando que Deus guie os seus passos, a sua mente, para onde Deus quiser. Que possamos, ó Deus, fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos à mentira, a fábulas, ao pecado, mas abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, ainda que não enxergamos nada, não percebemos nada e não sentimos nada, mas dependamos totalmente do Senhor. Obrigado a Deus por podermos ser orientados, corrigidos pela verdade, e que nós como igreja possamos lutar em defender essa verdade, como Paulo diante da igreja de Gálatas, e que juntos, ovelha e pastor, possamos glorificar ao Senhor. Obrigado por esses anos aqui, pelos anos do aniversário da igreja também, que é o Senhor que tem nos ensinado, nos direcionado, nos sustentado pela Tua misericórdia.
Obrigado por essas verdades que, de fato, ó Deus, possam criar raízes no nosso coração. Porque nós não queremos nos reunir aqui aos domingos ou em outras reuniões para ficar ouvindo fofocas, mentiras, e sim ouvir o leão da tribo de Judá, que quando fala na sua palavra, despedaça o nosso coração, aquele que devora quando nós estamos longe do teu caminho, aquele que nos fere, nos disciplina, mas também, ao mesmo tempo, nos coloca no colo, mesmo depois de nos quebrar, nos cura, nos restaura, nos sacia, nos alimenta, nos limpa e nos levará ainda um dia para a eternidade. Obrigado, Pai, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Abençoe a nossa comunhão, em nome de Jesus, amém. Amém. Cumprimento o seu irmão, dê um abraço nele. Você que não cumprimentou ainda, nós vamos cantar uma música ainda, e aí depois você faça isso. Deus abençoe.